vezes nós vamos tentar, não é? E aí esse é o ponto, Abraão não está aqui tentando estabelecer um princípio de paz baseado na falta da verdade. A verdade é, nós somos homens ricos, temos muitos bens, e o que nós temos, a terra não consegue sustentar. Se nós ficarmos juntos, nós vamos ter conflito entre nós. Os pastores do teu rebanho e os pastores do meu rebanho estão entrando em conflito. Simples assim. Ele chega no versículo 7. No versículo 8, melhor dizendo, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Veja, não é a ideia que nós temos não, porque nós somos parentes, vamos dar um jeito de resolver isso aqui ficando juntos. Não há como fazer. Vamos evitar um problema entre nós. Você pega o que você tem e sai, e eu pego o que eu tenho e saio. Isso vai ser assim que a paz vai ser estabelecida entre nós. Mas um negócio como esse, ele precisa ser feito com alguém que tem um coração, não nos bens que ele tem, mas na paz que vai ser estabelecida. E o coração de alguém que voltou para o altar, que está de volta a Betel, que tem o princípio da adoração, ele diz: eu não vou procurar os meus interesses, você vai ter a primazia, escolhe o que você quer. Nós precisamos entender que muitas vezes nós temos que abrir mão dos nossos direitos para que a paz seja estabelecida entre nós. Escolhe o que você quer. Para onde você for, eu vou tomar o outro lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Veja que isso aqui não significa dizer que eles iam se tornar inimigos que não poderiam se cruzar mais. A história vai contar lá na frente, logo em seguida, que Abraão vai salvar Ló das mãos dos inimigos. Eles não se tornaram inimigos. E Deus chega a pedir por Ló, quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra lá na frente. Eles não eram inimigos, ele ora por ele, ele pede por ele. E também ele defende a causa do seu sobrinho. O ponto aqui é simplesmente uma questão geográfica. Você vai para um lado e eu vou para o outro, porque o que nós temos não pode ficar junto. Não podem permanecer juntos. Agora, por um lado, você tem um homem que estabelece o padrão do acordo. O padrão do acordo não é meu interesse, eu estou atrás, mas da paz. Olha para a terra, veja o que te agrada, escolhe, é tua. Tu tens a primazia. Irmãos, somente aquele que tem a consciência da terra que lhe aguarda, da herança que ele possui, pode abrir mão dos seus direitos. Pode abrir mão do que possui. Somente aquele que sabe para onde está indo, aquele que sabe qual é a sua herança e para onde ele vai, aonde ele vai chegar, pode dizer: escolhe primeiro. Aqui está misturado duas coisas, essa perspectiva e a fé. É acreditar que o que Deus havia dito a ele: eu vou te dar uma terra. Deus já disse que ia me dar uma terra. E se Ele disse que vai me dar uma terra, independentemente da terra que você pegue, a terra de Deus que Ele prometeu para mim, essa vai ser minha.
nós temos a consciência daquilo que Deus prometeu para nós, consciência daquilo que temos, eu posso abrir mão das coisas aqui da terra. Porque para onde eu vou, ladrão não pode tomar, a traça não pode correr. É tesouro que ninguém pode pegar e destruir. Ainda, por outro lado, esse texto revela a tolice de Ló, a diferença de atitude. Vai enfatizar a tolice quando ele escolhe. Ló escolheu baseado no que ele viu. Abraão escolheu pela fé. Deus havia prometido a Abraão uma terra, e ele creu nessas palavras, como já falamos anteriormente, a ponto de permitir que Ló escolhesse o primeiro lugar. Ló estava preocupado apenas com as riquezas e a produtividade da terra. Ele estava indo para uma terra onde os homens eram inimigos de Deus. Verso 13 do capítulo 13 de Gênesis, assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eram maus. E Ló escolheu baseado nos seus padrões. Logo após essa escolha, quando o que me interessa é meu bem, me interessa a minha produtividade, não importa se os meus filhos vão estar cercados de gente má, não importa se meus filhos vão estar junto com pessoas que não temem a Ele, não me importa se eu vou criar minha família num ambiente onde o nome de Deus é desonrado, não importa, o importante é que nesse lugar eu ganho bem, eu vivo bem, a minha família está bem financeiramente. A história de Ló não terminou bem. Não terminou bem. As suas filhas geraram filhos com ele, fruto do incesto. Sua mulher morreu pelo apego ao que ela havia deixado em Sodoma. Os futuros genros eram ímpios, não creram na palavra de Deus, dizendo: Deus vai destruir essa cidade. Eram como os da descendência, como os da época de Noé, que não creram em Noé, dizendo, quando disse: Deus vai destruir esse mundo. Eles não deram atenção. Riqueza, honra, glória, mas a família destruída. De maneira impressionante, então, no texto, o Senhor passa a falar. Ele não tinha falado. Capítulo 12, verso 10 a 20, Deus não havia falado. Silêncio. Do capítulo 13, verso 14 em diante, Deus passa a falar. Então disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha. Esse é o olhar da fé, o olhar daquele que crê, o olhar de quem não vê com os olhos, como aqueles que Isaías profetiza no capítulo 6. Eles não veem com seus olhos, eles não entendem com seu entendimento, eles não escutam com seus ouvidos. Aqui Deus diz: levanta os teus olhos e olha. Eles aqui não olharam, Abraão aqui não olha como olhou Ló, que olhou com o coração carnal, com desejo apenas do seu bem pessoal, olhou como olhou Eva para aquele fruto e viu naquele fruto a possibilidade de ser mais sábio do que Deus. Olhou como olhou aqueles do capítulo 6 de Gênesis, os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens,
de maneira carnal e pecaminosa. Aqui Deus manda olhar, olha, é ver aquilo que nós não vemos, é ter a certeza das coisas que nós não tocamos ainda, a convicção daquilo que os nossos olhos ainda não puderam enxergar. Olha para essa terra, ela é tua. Vê a nação que vai sair de ti. Olha o pó da terra, confere se és capaz. Assim será a tua descendência. É ver aquilo que não se pode tocar. Deus olha e manda Abraão olhar. Olha, levanta a tua cabeça e olha. E nós vamos ver. Essa partícula, há uma partícula na hebraica, irmãos, aqui, que não se traduz isso no texto, é impressionante. Pela dificuldade, não é? Eu olhei várias traduções e não tem essa partícula, não se traduz. Mas é uma partícula que, quando é em relação a homem falando com outro homem, é como se fosse assim, por favor, olha por favor, preste atenção por favor. Não é uma ordem no sentido... Mas quando é Deus falando com um homem, é impressionante que essa expressão que em relação humana, quando se trata de relação humana, é educação, para Deus é mais do que educação. É ver o que não se pode ver. É a mesma expressão, por exemplo, usada no capítulo 15, verso 5. Então conduziu-os até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Mesma partícula, Deus ordena que ele olhe com essa expressão educada, mas aqui indica algo muito superior. No capítulo 22, verso 2 de Gênesis, diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Toma a mesma expressão utilizada no texto. E por último, em Êxodo, no capítulo 11, verso 22. Êxodo, no capítulo 11, verso 22. Desculpa, 11, 2. Capítulo 11, verso 2 diz assim: fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objeto de prata e de ouro. A mesma expressão, fala agora aos ouvidos. Deus ordena que ele olhe para aquilo que é improvável, mas é verdade. E o texto encerra, capítulo 13, ele vai terminar com a expressão da promessa de Deus, de que ele fará de Abraão uma grande nação. Ele, na realidade, não é a primeira promessa, é a confirmação do capítulo 12, verso de 1 a 3. Então ele vai: levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhar de Mane, que estão juntos de Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Começa com o altar, e agora ele pode levantar um altar ao Senhor. Deixa eu fazer algumas aplicações diretas à nossa vida, irmãos. O que é que isso, o que é que essas verdades da palavra de Deus tocam a nossa vida? Em que aspecto da nossa vida nós somos tocados? Primeiro, nós estamos, irmãos, seguros em Cristo. Nós não precisamos ter esperança e confiança em possessões terrenas. Nós podemos perdê-las, até dar a primazia dela aos outros. Nós podemos até entregar o que temos aos outros, mas a nossa segurança está em Cristo. Essa é a nossa confiança. Nossa confiança não está em possessão das coisas aqui, do que nós temos ou possuímos. Segunda verdade: fé versus percepção humana.
Interessante.